No momento em que o pai de Mara se aproxima da pequena casa, tudo que ela construiu ao lado de Otávio está prestes a desmoronar. Será que o amor verdadeiro será forte o suficiente para enfrentar a fúria de Hélio, ou Mara será obrigada a voltar para a vida que tanto despreza? Mara cresceu cercada pelo luxo que poucos imaginavam. A mansão onde morava com sua família era imponente, com paredes de mármore e lustres de cristal que brilhavam à luz do sol. Mas, para ela, todo aquele esplendor parecia vazio. Por mais que os outros vissem uma vida perfeita, Mara sabia que o verdadeiro brilho de sua casa se limitava aos objetos caros e aos eventos sociais. Dentro daquelas paredes, o que realmente faltava era o calor de uma família unida. Desde pequena, Mara sentia que não pertencia àquele mundo. Seu pai, Hélio, um homem de negócios bem-sucedido e influente, sempre valorizou a aparência e a perfeição. Para ele, suas duas filhas mais velhas, Letícia e Bruna, eram um exemplo ideal de como alguém deveria ser. Letícia era bela e elegante, sempre pronta para aparecer em eventos e receber elogios. Bruna, a irmã do meio, não ficava atrás. Ela seguia os passos de Letícia com dedicação, recebendo a mesma atenção do pai. Mas Mara era diferente. Ela não tinha a beleza convencional de suas irmãs, nem a disposição para seguir os padrões exigidos por Hélio. Desde muito jovem, Mara já percebia os olhares de desaprovação do pai e os sussurros de comparação. Ele não escondia seu desgosto. Você nunca será como suas irmãs, dizia, com um tom frio e cortante. As palavras de Hélio eram pesadas, e, com o tempo, Mara deixou de lutar para agradá-lo. A rejeição constante a afastou ainda mais. Mara sempre procurava um lugar onde pudesse se sentir útil e valorizada, algo que não encontrava dentro de casa. Enquanto suas irmãs participavam de festas e desfilavam suas roupas caras, Mara se refugiava em atividades que aqueciam seu coração. Ela passava horas no orfanato local, ajudando as crianças a lerem ou simplesmente ouvindo suas histórias. Ali, Mara sentia uma paz que não existia em sua própria casa. Entretanto, nem mesmo suas boas ações escapavam dos olhares críticos de Hélio. Ele via o envolvimento de Mara com as crianças como uma perda de tempo. Por que você gasta seu tempo com essas pessoas? Ele perguntava, com desprezo evidente. Para ele, o valor das pessoas estava em sua posição social, e o fato de Mara dedicar tanto tempo aos que tinham pouco só reforçava, aos seus olhos, que ela não estava à altura de ser sua filha. Mara, no entanto, não se abalava mais. Cada vez que saía para ajudar no orfanato, sentia um pouco de esperança renascer em seu coração. Aquela era sua forma de resistir ao isolamento e ao sentimento de rejeição. Ela sabia que, apesar da frieza que enfrentava em casa, seu valor estava em algo que Hélio nunca seria capaz de entender. Ainda assim, o peso de ser constantemente ignorada e desprezada pela pessoa que deveria amá-la era sufocante. Certa noite, após uma discussão amarga com Hélio, Mara se trancou em seu quarto. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela encarava o teto. Sabia que, por mais que tentasse, nunca seria aceita por seu pai como Letícia e Bruna eram. Porém, dentro dela, uma chama silenciosa começava a crescer. Era um sentimento de revolta e, ao mesmo tempo, uma determinação. Mara começava a perceber que não precisava da aprovação de Hélio para encontrar seu lugar no mundo. Aos poucos, a ideia de seguir um caminho diferente, longe da sombra da perfeição que seu pai exigia, tornava-se mais forte. Aquela noite foi decisiva para Mara. Deitada em sua cama, ela se prometeu que, um dia, encontraria seu próprio espaço no mundo. Um lugar onde pudesse ser valorizada pelo que era de verdade, e não pelas aparências. Mesmo que isso significasse romper completamente com sua família e tudo o que conhecia. O que Mara ainda não sabia era que essa força que nascia em seu coração mudaria sua vida para sempre. O mundo que conhecia estava prestes a desmoronar, e com ele, as certezas de todos à sua volta. Algo estava para acontecer, algo que desafiaria as expectativas de todos e colocaria à prova sua coragem e sua capacidade de se libertar das amarras impostas por sua família. Na manhã seguinte, Mara acordou com um sentimento diferente. Algo havia mudado dentro dela. O orfanato,
onde ela passava boa parte de seus dias, parecia ainda mais acolhedor. Era lá, entre as crianças que a recebiam com sorrisos, que ela se sentia em paz. Mas aquele dia seria diferente. Havia algo no ar, uma sensação de que seu destino estava prestes a mudar. Mara sempre soube que nunca alcançaria as expectativas de seu pai. Desde muito nova, ela percebia como Hélio tratava Letícia e Bruna de maneira diferente, com orgulho e admiração. Para ele, as duas eram filhas perfeitas. Letícia, a mais velha, exibia uma beleza estonteante e sempre soube como se comportar nas festas e eventos que Hélio organizava. Bruna, por sua vez, era tão bonita quanto Letícia e compartilhava o gosto pelas roupas elegantes, pelas joias e pelos sorrisos falsos que eram distribuídos nas reuniões da alta sociedade. Mara, entretanto, era diferente. Não tinha o mesmo interesse pelas festas luxuosas nem pela constante necessidade de aprovação dos outros. Preferia passar suas tardes lendo ou dedicando seu tempo ao orfanato, onde se sentia mais útil. Mas essa diferença, aos olhos de Hélio, era quase uma ofensa. Ele não entendia por que Mara não seguia o mesmo caminho das irmãs. Por que você não pode ser como elas? Ele perguntava em tom severo, cada vez que via Mara com roupas simples, sem maquiagem, com aquele ar de quem não pertencia ao mundo brilhante que ele tanto prezava. A cada comentário, Mara se retraía mais. Sabia que, por mais que tentasse, jamais conseguiria agradar Hélio. A comparação constante com Letícia e Bruna pesava como uma corrente invisível em seus ombros. Quando era criança, Mara até tentava ser vista de forma diferente. Algumas vezes, vestia as roupas caras que sua mãe comprava, usava o batom que Letícia adorava, mas nunca se sentia confortável. As festas eram um tormento. As conversas vazias e os olhares de julgamento faziam Mara se sentir ainda mais isolada. Logo, ela desistiu de tentar se encaixar. Letícia e Bruna sempre se destacavam. As duas gostavam de ser o centro das atenções. Elas eram belas e sabiam disso. Letícia, com seus cabelos loiros e olhos azuis, era constantemente elogiada por sua aparência impecável. Bruna, com um charme natural, completava a dupla que Hélio tanto exaltava. Quando as três irmãs estavam juntas, era impossível não notar o contraste. Enquanto Letícia e Bruna brilhavam em vestidos caros e sorrisos ensaiados, Mara permanecia em silêncio, à margem, observando a tudo com um misto de tristeza e resignação. Os elogios a Letícia e Bruna vinham de todas as partes. Nas festas, os amigos de Hélio não escondiam sua admiração pelas filhas mais velhas. Que beldades, diziam. Você deve estar orgulhoso, Hélio. E ele, claro, assentia com um sorriso de satisfação. Mas, quando o olhar recaía sobre Mara, havia apenas indiferença. Ah, essa é a outra filha? Perguntavam alguns, sem muita curiosidade. Para muitos, Mara era uma sombra sem brilho, uma presença quase imperceptível. Hélio não disfarçava o descontentamento. Ele exigia perfeição, e Mara, aos olhos dele, era tudo, menos isso. Por diversas vezes, ele fez questão de destacar a diferença entre Mara e suas irmãs. Olhe para Letícia e Bruna, dizia ele. Elas sabem o que querem, sabem como se comportar. Já você. A frase nunca era completada, mas o tom de desdém era suficiente para que Mara soubesse exatamente o que ele pensava. Para Hélio, Mara era uma decepção, e ele não fazia questão de esconder isso. Com o tempo, Mara aprendeu a aceitar a indiferença do pai e das irmãs. Ela parou de tentar ser como elas, parou de desejar os elogios e a atenção que sabia que nunca viriam. Mas, por mais que tentasse, não conseguia deixar de sentir uma dor profunda cada vez que Hélio elogiava Letícia ou Bruna, ou quando ele a ignorava completamente. Não era fácil viver à sombra das irmãs, sabendo que, para o próprio pai, ela era uma estranha. Certa vez, durante uma festa na mansão, Mara tentou se misturar aos convidados. Letícia e Bruna riam e dançavam, cercadas por pessoas que as adoravam. Hélio, do outro lado do salão, conversava com alguns colegas de negócios, lançando olhares de aprovação às filhas mais velhas. Mara, em um canto, observava a cena em silêncio.
Ela não se encaixava ali. Sabia disso. O vazio que sentia naquele ambiente a fazia questionar o porquê de ainda tentar. Naquela noite, algo mudou dentro de Mara. Enquanto as risadas e a música enchiam o salão, ela saiu discretamente e foi até o jardim. Sentou-se em um banco de pedra e olhou para as estrelas. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais se forçar a ser algo que não era. O peso das aparências, das comparações e das expectativas finalmente começava a se dissipar. Sozinha no jardim, longe da música e das vozes abafadas da festa, Mara sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Olhou para as árvores ao seu redor, para a vastidão do céu, e percebeu que a vida que ela desejava não estava ali, naquela casa, naquela festa. Ela queria mais. Queria encontrar um lugar onde pudesse ser ela mesma, sem as amarras das aparências que sua família tanto valorizava. Com essa decisão silenciosa, Mara se levantou e voltou para a mansão, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. A partir daquele momento, ela sabia que começaria a buscar um caminho diferente, um caminho onde pudesse viver longe das expectativas sufocantes de Hélio e da sociedade que o cercava. Os dias de Mara se tornaram mais solitários à medida que o tempo passava. Enquanto Letícia e Bruna seguiam suas rotinas de festas e eventos sociais, Mara se distanciava cada vez mais da vida que sua família considerava ideal. Sua única fuga real era o orfanato, um lugar que visitava com frequência. Ali, ela encontrava algo que faltava em sua própria casa, o calor humano, a simplicidade das crianças, e, acima de tudo, a paz que tanto almejava. Certo dia, Mara chegou ao orfanato como de costume, carregando livros e alguns doces para as crianças. Assim que entrou, sentiu o alívio habitual ao ver os rostos sorridentes que a aguardavam. As crianças corriam para abraçá-la, gritando seu nome, e isso aquecia seu coração. Mas aquele dia seria diferente, embora ela ainda não soubesse disso. Enquanto ajudava as crianças com suas leituras, Mara percebeu a presença de um homem no escritório do orfanato, conversando com a diretora. Ele era alto, de cabelos castanhos, e usava roupas simples, mas elegantes. Mara não se lembrava de tê-lo visto antes. Curiosa, continuou observando de longe, mas logo voltou sua atenção para os pequenos que a rodeavam, pedindo sua ajuda. Mais tarde, enquanto guardava os livros e se preparava para ir embora, a diretora do orfanato se aproximou. Mara, gostaria de apresentar alguém, disse a diretora, com um sorriso gentil. Este é Otávio, ele nos ajuda com a contabilidade do orfanato. Otávio estendeu a mão e sorriu de forma amistosa. É um prazer conhecê-la, disse ele. Já ouvi muito sobre o trabalho que você faz aqui. Mara, um pouco surpresa, apertou sua mão e sorriu de volta, ainda sem saber o que dizer. É bom saber que você está ajudando o orfanato, respondeu ela, tentando ser cordial, mas ainda desconfiada de como alguém ligado ao mundo financeiro de seu pai poderia estar ali, num lugar tão distante das preocupações de Hélio. Nos dias que se seguiram, Mara começou a notar a presença constante de Otávio no orfanato. Ele se envolvia nos projetos de contabilidade, ajudava na organização e, ocasionalmente, conversava com as crianças. Embora sua função fosse administrativa, ele parecia genuinamente interessado no bem-estar do lugar. Mara, no entanto, se mantinha um pouco distante, observando-o à distância, sem entender completamente suas intenções. Uma tarde, quando estava prestes a ir embora, Otávio se aproximou. Posso te acompanhar até o portão? Perguntou ele, de forma educada. Mara hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Enquanto caminhavam pelo jardim que levava ao portão de saída, ele começou a conversar de forma despretensiosa. Você vem aqui há quanto tempo? Perguntou ele, olhando para as árvores que balançavam suavemente com o vento. Já faz alguns anos, respondeu Mara, sem muito entusiasmo. Gosto de passar o tempo aqui, me sinto em paz. Otávio assentiu e, por um momento, ficou em silêncio, como se estivesse escolhendo bem suas palavras. É raro encontrar alguém como você, disse ele, finalmente. Alguém que não está apenas cumprindo uma obrigação, mas realmente se importa com essas crianças. Mara ficou surpresa com o comentário.
Estava acostumada com as palavras frias e calculistas de sua família, onde tudo tinha um propósito prático. Eu faço isso porque gosto, disse ela, simplesmente. Nos dias seguintes, Otávio continuou a se aproximar de Mara. A cada conversa, ela percebia que ele não era como os homens de negócios que conhecia. Ele não falava sobre números, lucros ou poder. Pelo contrário, parecia fascinado pelas coisas simples da vida, pelo sorriso das crianças, pela natureza ao redor. Aquilo intrigava Mara. Certa tarde, enquanto os dois conversavam sentados em um banco do jardim, Otávio finalmente revelou um pouco mais sobre si. Minha vida também não foi fácil, disse ele, olhando para o céu. Vim de uma família humilde. Sempre tive que lutar por cada oportunidade. Não sou como as pessoas com quem você provavelmente está acostumada a conviver. Mara olhou surpresa. Ele falava com uma honestidade que ela não esperava. Você parece estar confortável com quem é, respondeu ela, sem saber muito bem o que dizer. Otávio sorriu levemente. Acho que aprendi a me aceitar como sou, disse ele, tranquilamente. Mas ainda estou tentando entender o mundo ao meu redor. E, nesse processo, percebo que o que realmente importa não é o dinheiro ou o status. É algo mais profundo. Mara se sentiu tocada por aquelas palavras. Pela primeira vez, sentia que estava conversando com alguém que a entendia, alguém que via o mundo da mesma forma que ela. Os dois continuaram conversando, compartilhando histórias sobre suas vidas. Mara contou sobre a frieza de sua casa, sobre o distanciamento de seu pai e as pressões de viver em uma família tão rígida. Otávio, por sua vez, falou sobre como lutou para conquistar seu lugar, sempre mantendo seus valores e princípios. Com o passar dos dias, a conexão entre Mara e Otávio crescia. Eles se viam cada vez mais no orfanato, e suas conversas se tornavam mais profundas. Mara sentia uma paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez, alguém parecia enxergá-la além das aparências, além da imagem de filha do milionário que todos impunham a ela. Mas, no fundo, Mara sabia que seu relacionamento com Otávio não seria aceito por sua família. Hélio jamais entenderia o valor que Mara via em Otávio. E, assim, apesar da felicidade que sentia ao lado dele, uma sombra de incerteza começava a pairar sobre os dois. Mara sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Os encontros de Mara e Otávio no orfanato se tornaram cada vez mais frequentes. O que começou como conversas casuais sobre as crianças e o trabalho voluntário evoluiu para algo mais profundo. Mara se sentia à vontade com Otávio de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ele não parecia esperar nada dela, apenas sua companhia e sinceridade. Isso a desconcertava e, ao mesmo tempo, a atraía. Um dia, enquanto eles caminhavam pelo jardim do orfanato, Otávio olhou de maneira diferente. Você já pensou em deixar tudo isso para trás? Perguntou ele, de repente. Mara parou e o encarou, surpresa com a pergunta. Deixar o quê? Respondeu, com uma leve hesitação. Sua vida e sua família. Tudo o que você parece não se encaixar. Mara ficou em silêncio por um momento. Já havia pensado nisso inúmeras vezes, mas ouvir essas palavras ditas em voz alta, por alguém que começava a ser importante para ela, tornou a ideia ainda mais real. Eu já pensei sobre isso, mas não é tão simples, disse ela, olhando para o chão. Deixar minha família, e mesmo com tudo, eles ainda são minha família. Otávio assentiu, compreensivo. Entendo. Mas você merece ser feliz, Mara. Merece encontrar um lugar onde se sinta livre, onde possa ser você mesma, sem o peso das expectativas dos outros. As palavras dele ecoaram dentro dela, como um sussurro que não conseguia ignorar. Ela sabia que ele estava certo. Hélio e as irmãs sempre a viram como alguém que não se encaixava, e ela havia passado tanto tempo tentando agradá-los, sem sucesso. Mas e se ela parasse de tentar? E se, pela primeira vez, ela seguisse seu próprio caminho? Os dias passavam, e o relacionamento entre Mara e Otávio continuava a crescer. Eles conversavam por horas sobre suas vidas, sonhos e frustrações.
Mara sentia que, com ele, podia ser verdadeira. Não precisava fingir ou esconder seus sentimentos. Otávio, por sua vez, admirava a força interior de Mara, mesmo que ela não percebesse o quanto era resiliente. Durante uma tarde tranquila no orfanato, Otávio fez um comentário que deixou Mara ainda mais pensativa. Você é muito mais forte do que imagina, sabia? Mara sorriu, sem muita convicção. Não me sinto assim. Às vezes, acho que estou apenas me arrastando por essa vida. Otávio balançou a cabeça, discordando. Você vive em um mundo que não te valoriza, mas mesmo assim, você continua fiel a quem é. Isso exige uma força que muitos não têm. Mara nunca havia pensado nisso dessa maneira. Para ela, era apenas uma questão de sobrevivência emocional. Mas, quando Otávio colocava dessa forma, ela começou a enxergar que talvez, de fato, tivesse uma força que nunca reconheceu. E essa força, embora silenciosa, era o que a mantinha em pé, apesar de todo o desprezo que enfrentava dentro de sua própria casa. Com o tempo, a atração entre os dois ficou mais evidente. Não era apenas uma conexão de amizade, mas algo mais profundo. Em um momento de distração, durante uma conversa à sombra das árvores, Otávio segurou a mão de Mara. Ela olhou para ele, surpresa, mas não afastou sua mão. Havia algo ali, uma compreensão mútua, uma sensação de pertencimento que Mara nunca havia experimentado antes. Otávio olhou nos olhos, e pela primeira vez, disse algo que ela sabia ser verdadeiro, mas temia admitir. Eu me importo com você, Mara. De verdade. As palavras, simples e diretas, tocaram o coração de Mara. Ela nunca havia ouvido algo assim, dito de forma tão sincera. Sua família sempre a tratou com distanciamento, e, fora do orfanato, Mara nunca se sentiu realmente importante para ninguém. Mas ali, com Otávio, ela sentia que era vista, ouvida, e, acima de tudo, valorizada por quem realmente era. Mara, no entanto, não pôde evitar o medo que começou a surgir. Ela sabia que, se seu pai descobrisse sobre Otávio, as consequências seriam severas. Hélio jamais aceitaria que sua filha, mesmo aquela que ele menosprezava, se envolvesse com alguém como Otávio, um homem sem fortuna ou status. O que ela faria, então? Continuar com esse relacionamento significava desafiar diretamente seu pai e tudo que sua família representava. Mas a ideia de abrir mão de Otávio também a assombrava. Ele era a primeira pessoa a quem ela se sentia conectada de verdade. Desistir disso seria desistir de sua própria chance de felicidade. E Mara não estava disposta a voltar para a vida vazia que levava antes de conhecê-lo. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Mara refletiu sobre tudo o que estava acontecendo. Ela sabia que seu relacionamento com Otávio traria desafios que não havia enfrentado antes, mas, ao mesmo tempo, sentia que não poderia mais negar o que estava nascendo entre eles. Pela primeira vez, Mara começou a pensar em como poderia ser uma vida longe de sua família, longe das amarras que sempre aprenderam. A dúvida, porém, ainda a corroía. Seria ela capaz de romper com tudo o que conhecia? E se Otávio não estivesse pronto para enfrentar as consequências de estarem juntos? Mara sabia que a escolha que faria nos próximos dias poderia mudar tudo. E, enquanto o mundo ao seu redor parecia continuar no mesmo ritmo de sempre, Mara sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Mara passou dias pensando sobre as palavras de Otávio e a possibilidade de uma vida diferente. A cada vez que ele mencionava como ela merecia mais do que as correntes invisíveis que a prendiam, seu coração se enchia de esperança, mas também de medo. Sabia que, para ser verdadeiramente feliz, teria que tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em casa, a pressão só aumentava. Hélio, como sempre, exaltava as conquistas de Letícia e Bruna. As duas continuavam a brilhar nos eventos sociais, nas festas e em cada ambiente que frequentavam. Mara, por outro lado, se via cada vez mais distante daquele mundo. Sentia que seu lugar não era mais ali. Quanto mais conversava com Otávio, mais clara ficava a ideia de fugir daquele ambiente sufocante. Certa noite,
Depois de mais um jantar em que fora ignorada por Hélio e suas irmãs, Mara decidiu que era hora de fazer uma escolha. Não podia continuar vivendo à sombra das expectativas do pai, sempre se sentindo inadequada. Queria algo mais, algo que a fizesse sentir viva de verdade. E Otávio era a única pessoa que fazia isso acontecer. No dia seguinte, Mara encontrou Otávio no orfanato e decidiu abrir seu coração. Otávio, começou ela, com a voz firme, mas carregada de emoção, eu tenho pensado muito sobre o que você disse. Sobre deixar tudo isso para trás. Eu quero tentar. Otávio olhou com surpresa, mas também com um brilho nos olhos. Você tem certeza? Perguntou, sua voz suave e cheia de compreensão. Não quero que se sinta pressionada a fazer algo que não deseja. Mara balançou a cabeça, determinada. Eu quero. Pela primeira vez, eu sinto que posso ser feliz de verdade. Mas preciso saber se você está ao meu lado nessa. Otávio segurou as mãos de Mara e olhou profundamente nos olhos. Sempre estarei ao seu lado, disse ele, com sinceridade. Eu te amo, Mara. E se você quiser seguir esse caminho, eu estarei com você. As palavras dele encheram o coração de Mara de coragem. Pela primeira vez, alguém a amava pelo que ela realmente era, sem exigências, sem expectativas irreais. Ela sabia que, ao lado de Otávio, poderia construir uma vida diferente, uma vida que não estivesse amarrada às aparências e ao status de sua família. Eles começaram a planejar como seria a fuga. Não queriam fazer nada precipitado, mas sabiam que, se fossem descobertos, Hélio reagiria com força. Mara já podia imaginar o que o pai faria, e ameaçaria, manipularia, e talvez até usasse o poder que tinha para tentar destruir Otávio. Ela conhecia bem o temperamento de Hélio e sabia que ele não aceitaria essa decisão de maneira tranquila. Apesar disso, Mara se manteve firme. Sabia que, para ser feliz, precisava correr esse risco. Durante as próximas semanas, eles planejaram cada detalhe com cuidado. Decidiram que o casamento seria o primeiro passo. Queriam algo simples, longe dos olhos da sociedade e, principalmente, longe do controle de Hélio. Otávio sugeriu uma pequena capela em uma vila distante, onde poucos os conheciam. Seria uma cerimônia íntima, apenas com algumas pessoas que realmente se importavam com eles. Para Mara, o importante não era a grandiosidade do evento, mas sim o significado por trás dele e a liberdade de escolher sua própria vida, de construir algo ao lado de alguém que amava de verdade. Enquanto os planos tomavam forma, Mara não conseguia evitar o medo que crescia dentro dela. Sabia que, uma vez que tomasse esse passo, não haveria retorno. Romper com a família significava abrir mão de tudo o que conhecia, o conforto, a segurança financeira, e, mesmo que frágil, a relação que tinha com suas irmãs. Letícia e Bruna sempre foram distantes, mas ainda eram sua família. Será que ela conseguiria suportar esse rompimento? Otávio, percebendo a angústia de Mara, a confortava. Eu sei que não será fácil, disse ele, em uma noite em que estavam sentados na varanda do orfanato. Mas eu prometo que, juntos, conseguiremos superar qualquer coisa. Mara queria acreditar nisso. E, no fundo, acreditava. Mas a voz de Hélio, sempre presente em sua mente, a atormentava com ameaças implícitas. Você nunca será capaz de sobreviver sem nós, ele sempre dizia. O que você faria sem todo esse conforto? Você não sabe o que é viver sem luxo. Essas palavras ecoavam em sua mente, mas, agora, pareciam menos fortes. Ao lado de Otávio, Mara começava a entender que o valor de uma vida não estava nos bens materiais, mas nas conexões verdadeiras e nos momentos simples de felicidade. A cada dia que passava, ela sentia que estava mais perto de encontrar o que realmente buscava. Finalmente, o dia da fuga estava próximo. Eles escolheram um fim de semana, quando Hélio e suas irmãs estariam fora em um evento de negócios. Tudo estava pronto e as malas discretamente arrumadas, o vestido simples que Mara usaria no casamento, e a promessa de uma vida nova. Mara sabia que o que estava para acontecer seria o ponto de virada em sua vida. Não havia mais volta.
Na noite anterior à fuga, Mara olhou para sua casa pela última vez. Sabia que, ao cruzar aquela porta na manhã seguinte, estaria deixando para trás não apenas uma casa, mas toda uma vida de expectativas, rejeições e mágoas. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez, Mara sentia que tinha o controle sobre o que viria pela frente. O dia que Mara e Otávio haviam planejado finalmente chegou. O sol da manhã iluminava suavemente as janelas do orfanato enquanto Mara se preparava para dar o maior passo de sua vida. Ao lado dela, uma mala discreta, um vestido simples e a certeza de que estava prestes a mudar o rumo de sua história. Não havia glamour ou luxo no que estavam prestes a fazer, mas isso pouco importava. O mais importante era o significado por trás daquele casamento e a liberdade que Mara tanto desejava e a chance de ser feliz ao lado de Otávio. Mara sentiu uma mistura de nervosismo e excitação enquanto se olhava no espelho. Vestiu o simples vestido branco que Otávio havia escolhido com carinho. Não era feito de seda cara, nem adornado com joias, mas representava a vida simples e verdadeira que eles estavam prestes a construir. A cerimônia seria pequena, longe dos olhos curiosos da sociedade e, mais importante, longe do controle sufocante de Hélio. Enquanto Mara ajustava os últimos detalhes do vestido, sentiu uma onda de emoção. Era a primeira vez que tomava uma decisão tão importante, sem a influência do pai ou das irmãs. Pela primeira vez, sua vida seria guiada por suas próprias escolhas, por aquilo que realmente acreditava. Eu estou pronta, pensou, respirando fundo. Otávio esperava do lado de fora, na entrada do orfanato, vestido de forma simples, mas elegante. Quando Mara saiu e o viu, seu coração acelerou. Ele estava ali, sorrindo, pronto para começar uma nova vida ao seu lado. O amor nos olhos de Otávio lhe deu a certeza de que estava no caminho certo. Você está linda, disse ele, segurando as mãos dela com ternura. Obrigada, respondeu Mara, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Não acredito que estamos finalmente fazendo isso. Otávio sorriu. Nós merecemos isso. Vamos ser felizes, Mara. Longe de tudo que te machuca, longe do controle do seu pai. Vamos construir nossa própria vida. Os dois seguiram de carro até a pequena vila onde a cerimônia seria realizada. A capela era simples, cercada por árvores e flores silvestres. O lugar parecia isolado do resto do mundo, como se tivesse sido escolhido especialmente para eles. Apenas alguns amigos próximos os aguardavam. O silêncio da natureza ao redor tornava o momento ainda mais especial. Ali, naquele pequeno espaço, Mara sentiu que estava finalmente livre de todas as expectativas e pressões que a haviam perseguido durante toda a vida. Ao entrar na capela, Mara sentiu a calma tomar conta de seu corpo. O ambiente era acolhedor, e a luz suave que entrava pelas janelas dava àquele momento um toque de serenidade. Ao caminhar até o altar ao lado de Otávio, ela percebeu que não precisava de mais nada. Não precisava de festas luxuosas, joias caras ou aprovação de pessoas que não a conheciam de verdade. Tudo o que ela precisava estava ali, o amor sincero de Otávio e a liberdade de ser quem realmente era. O pequeno grupo de amigos que estava presente sorriu enquanto os dois se aproximavam do altar. O padre, um homem de idade avançada, mas com uma expressão gentil, os esperava com um olhar tranquilo. Estamos aqui hoje para celebrar a união de duas almas que encontraram no amor a força para seguir um caminho novo, disse ele, em voz baixa, mas firme. Enquanto o padre falava, Mara se sentia mais leve a cada palavra. As promessas que Otávio lhe fez ao longo das semanas se tornaram ainda mais reais naquele momento. Ali, diante de todos, ele prometeu a ela uma vida simples, mas cheia de amor e companheirismo. E era exatamente isso o que Mara queria. Ela não buscava riquezas, status ou reconhecimento. O que ela mais desejava era ser amada e valorizada pelo que era, e não pelo que esperavam que fosse. Quando chegou a hora dos votos, Otávio olhou profundamente nos olhos de Mara. Eu te amo, Mara, começou ele. Desde o dia em que te conheci, soube que você era diferente. Vi em você uma bondade que poucas pessoas enxergam. E é essa bondade que me faz querer estar ao seu lado todos os dias.
Eu prometo te amar e te apoiar, independentemente do que aconteça. Juntos, vamos construir uma vida longe de tudo que te fez sofrer. Uma vida onde seremos felizes, simples e verdadeiros. As palavras de Otávio tocaram o coração de Mara profundamente. Ela não conseguiu segurar as lágrimas que escorreram por seu rosto. Quando chegou sua vez de falar, Mara respirou fundo e disse, com a voz embargada pela emoção, e eu também te amo, Otávio. Você me mostrou que a vida pode ser mais do que apenas seguir regras e expectativas. Com você, eu aprendi a valorizar as coisas simples, a importância de ser verdadeira comigo mesma. Prometo ser sua companheira, em cada momento. Juntos, vamos criar a vida que sempre sonhamos. Ao trocarem as alianças, Mara sentiu o peso das decisões que estava tomando, mas também a liberdade que a envolvia. A cerimônia chegou ao fim de forma simples, mas carregada de significados profundos. Mara e Otávio agora eram marido e mulher. Eles saíram da capela de mãos dadas, prontos para enfrentar o que viesse, confiantes de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto caminhavam para fora da capela, um leve vento soprou, e Mara olhou para o céu, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Estava começando uma nova fase, e ela sabia que, ao lado de Otávio, teria a vida que tanto desejava. A felicidade estava ao seu alcance, e ela estava pronta para abraçá-la. Mara e Otávio acreditavam que, ao se casarem em segredo, estariam a salvo do controle de Hélio por algum tempo. No entanto, a tranquilidade que sentiram após a cerimônia foi breve. Apenas 2 dias após o casamento, a notícia chegou aos ouvidos de Hélio. Ele ficou em choque ao descobrir que sua filha mais nova, a quem sempre considerou frágil e dependente, havia se casado sem sua permissão, e, pior ainda, com um homem simples, alguém que ele desprezava por não pertencer à elite que tanto valorizava. Naquela noite, Hélio não conseguiu disfarçar sua raiva. Ele se trancou em seu escritório por horas, ligando para seus contatos, tentando descobrir onde Mara e Otávio estavam. Sua mente fervilhava de indignação. Para ele, aquilo era uma traição pessoal, uma afronta ao seu poder. Como ela ousava desafiá-lo daquela maneira? Como sua própria filha, mesmo sendo a menos apreciada, poderia agir de forma tão impulsiva? Enquanto Hélio se afundava em pensamentos de vingança, Mara e Otávio desfrutavam seus primeiros dias como marido e mulher. A pequena casa que haviam alugado na vila era modesta, mas confortável. Para Mara, aquele era o verdadeiro luxo e a simplicidade, a liberdade de ser quem era sem julgamentos. Ela acordava ao lado de Otávio todas as manhãs com a sensação de que, finalmente, estava vivendo a vida que sempre sonhou. Mas o silêncio não duraria muito. Quando Hélio finalmente conseguiu descobrir onde estavam, não hesitou. Ele foi até a vila pessoalmente, decidido a confrontá-los e a trazer Mara de volta para casa, custe o que custasse. Hélio nunca foi um homem que aceitava ser contrariado, e aquela situação não seria diferente. Ele não apenas perderá o controle sobre sua filha, mas também sentia que sua autoridade estava sendo questionada. Isso, para ele, era inaceitável. No fim daquela tarde, enquanto Mara e Otávio estavam no pequeno jardim da casa, Hélio chegou. Seu carro de luxo se destacava no ambiente simples da vila, e a expressão em seu rosto era sombria. Quando Mara o viu, sentiu o coração disparar. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo tão cedo. Hélio desceu do carro e caminhou em direção a eles, seu olhar fixo em Mara. Como você pôde fazer isso comigo? Disse ele, com a voz carregada de raiva e desprezo. Casar-se em segredo? Com esse homem? Você enlouqueceu? Mara tentou manter a calma, mas a presença de Hélio a fazia se sentir pequena novamente. Aquele era o homem que sempre a desprezou, que nunca a viu como igual às suas irmãs. E agora, ele estava ali, furioso, pronto para tirar dela a felicidade que ela finalmente havia encontrado. Eu fiz isso porque é o que eu queria, respondeu Mara, com a voz trêmula, mas firme. Eu me casei com Otávio porque o amo. E você não tem o direito de interferir na minha vida. Hélio soltou uma risada amarga. Você acha que sabe o que é melhor para você?
Você não tem ideia do que está fazendo. Esse homem só está interessado no que você tem. Ele quer o que é nosso, o que eu construí com meu trabalho duro. Otávio, até então calado, deu um passo à frente. Eu amo sua filha, Hélio, disse ele, tentando manter a calma. Não me importo com sua fortuna ou com o que você construiu. Só quero estar ao lado de Mara. Mas Hélio não ouviu. Ele estava cego pela raiva. Você é um ninguém, disse ele, com desdém. Um homem sem importância. Não é digno de minha filha. Mara sentiu seu coração apertar. As palavras de Hélio a machucavam, mas, dessa vez, ela não se deixaria abalar. Eu sou digna de escolher minha própria vida, disse ela, olhando diretamente nos olhos de seu pai. E eu escolhi Otávio. Nós nos amamos, e nada do que você diga vai mudar isso. A resposta de Mara fez Hélio perder a paciência. Ele avançou em direção a ela, o rosto vermelho de raiva. Você está cometendo o maior erro da sua vida, gritou ele. Eu te deserdarei. Você não terá nada. Vai viver na miséria, enquanto suas irmãs continuam a brilhar, como eu sempre quis que você fizesse. As palavras ecoaram pelo jardim, e Mara sentiu uma mistura de medo e tristeza. Sabia que seu pai era capaz de fazer o que dizia, mas, pela primeira vez, sentiu que estava disposta a arcar com as consequências. Se é isso que você quer fazer, faça, disse ela, com a voz baixa, mas decidida. Eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso do seu nome. Eu só preciso ser feliz, e é isso que eu estou tentando fazer. Hélio olhou para ela como se não a reconhecesse mais. Aquela não era a filha submissa que ele conhecia. Era uma mulher decidida, que estava disposta a lutar por sua felicidade, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo que ele havia lhe proporcionado. Por um breve momento, Hélio hesitou. Talvez, no fundo, ele soubesse que estava perdendo algo mais valioso do que seu controle sobre Mara. Mas o orgulho falou mais alto. Ele virou as costas e voltou para o carro, sem dizer mais uma palavra. Mara e Otávio observaram em silêncio enquanto ele partia, deixando para trás uma ameaça silenciosa que pairava no ar. Mara sabia que aquele não era o fim. Hélio não desistiria tão facilmente. Mas, naquele momento, ela sentiu uma força que nunca havia sentido antes. Estava pronta para enfrentar o que viesse, desde que estivesse ao lado de Otávio. Após a violenta discussão com Hélio, Mara sabia que a tranquilidade que ela e Otávio tanto buscavam estaria em risco. Seu pai era um homem de poder, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Ele não aceitava ser desafiado, e Mara sabia que ele não ficaria parado após a humilhação de vê-la seguir sua vida sem seu consentimento. Nos dias que se seguiram, a ameaça silenciosa que Hélio deixará no ar começou a tomar forma. Mara e Otávio perceberam pequenas mudanças que deixaram a sensação de que algo estava errado. Contas da casa que antes vinham sem problemas começaram a atrasar. Otávio, que havia conseguido um trabalho na vila para garantir uma renda modesta para os dois, recebeu a notícia de que seria demitido. Sinto muito, disse o chefe dele, com uma expressão constrangida. Mas recebi ordens de cima. Não posso fazer nada. Otávio entendeu imediatamente. Aquilo era obra de Hélio. Ele estava usando sua influência para enfraquecê-los, uma tática cruel para forçar Mara a voltar para casa. Mara também percebeu o que estava acontecendo e, embora tentasse não demonstrar, o medo começou a crescer dentro dela. Sabia que seu pai faria de tudo para separá-los. Mas Otávio, por mais que a situação fosse difícil, se manteve otimista. Nós vamos superar isso, Mara, disse ele, segurando a mão dela com firmeza. Ele pode tentar nos derrubar, mas não vai conseguir. Estamos juntos nessa. Mara queria acreditar nisso. Otávio sempre foi sua força, seu ponto de apoio quando tudo parecia desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia o quanto Hélio era implacável. Ele não aceitaria ver sua filha vivendo uma vida que ele considerava indigna. Você não conhece meu pai como eu conheço, disse ela, num sussurro.
Ele não vai parar até destruir tudo o que temos. Otávio olhou para ela com determinação. Então vamos lutar. Não vamos deixar que ele controle nossas vidas. Aquelas palavras trouxeram algum alívio a Mara. Ela sabia que Otávio estava ao seu lado, e que ele lutaria com ela, não importa o que acontecesse. Mesmo assim, o peso da incerteza pairava sobre os dois. Eles estavam vivendo em uma realidade frágil, e qualquer movimento de Hélio poderia desestabilizá-los ainda mais. Com o passar das semanas, a pressão aumentou. A cada dia, novas dificuldades surgiam. As poucas economias que tinham começaram a se esgotar, e sem o trabalho de Otávio, a situação ficou mais complicada. Mara, no entanto, não estava disposta a desistir. Mesmo sem o apoio financeiro de sua família, ela sabia que sua liberdade emocional era mais importante. Decidiu procurar trabalho na vila, disposta a fazer o que fosse necessário para manter a vida simples, mas feliz, que havia começado a construir com Otávio. Certa manhã, Mara saiu em busca de emprego. Percorreu várias lojas, fez entrevistas, e em cada uma delas, sentiu o peso do sobrenome que carregava. "Você é filha do Hélio?" perguntavam, curiosos, mas com um tom cauteloso. A cada negativa, Mara percebia que a influência de seu pai se estendia por todos os cantos. Ele estava por trás de todas aquelas portas que se fechavam. Ao voltar para casa, cansada e desanimada, Mara encontrou Otávio esperando por ela. Ele a recebeu com um sorriso gentil, mas ela não conseguiu esconder a frustração. "Ele está nos sufocando, Otávio", disse, com a voz trêmula. "Não importa onde eu vá, o nome do meu pai me persegue." Otávio a abraçou, tentando transmitir toda a segurança que podia. "Vamos encontrar uma saída", disse ele, com convicção. Nem tudo pode ser controlado por ele. Mas, mesmo enquanto diziam essas palavras de encorajamento um ao outro, ambos sabiam que estavam em uma situação crítica. Hélio não os deixaria em paz até que Mara se rendesse, até que ela abandonasse Otávio e voltasse para a vida que ele havia planejado para ela. Ainda assim, Mara não estava disposta a voltar. Seu amor por Otávio era o que a mantinha firme. Ele representava tudo o que ela sempre quis, uma vida simples, livre das correntes de aparências e status. Com ele, ela era vista e amada pelo que realmente era. E isso, para Mara, era mais valioso do que qualquer fortuna ou título que Hélio pudesse oferecer. Nos dias seguintes, os dois continuaram enfrentando as dificuldades. A vida na vila era cada vez mais apertada, mas, mesmo assim, Mara e Otávio se apoiavam mutuamente. Eles passavam horas conversando, planejando o futuro, sonhando com um tempo em que estariam longe das garras de Hélio. Mas, no fundo, Mara sabia que algo maior estava por vir. Hélio não era um homem que desistia facilmente, e ela sentia que a calmaria que estavam tentando construir era apenas o prelúdio para uma tempestade ainda maior. Otávio, por outro lado, continuava a acreditar que, com perseverança e amor, eles conseguiriam superar tudo. Naquela noite, deitados lado a lado, Mara olhou para Otávio e sussurrou: "Seja o que for que ele tente, não vamos desistir." Ele a olhou nos olhos, com a mesma determinação de sempre, e a beijou suavemente. "Estamos juntos, Mara. Nada vai nos separar." Mas ambos sabiam que o desafio que enfrentavam era imenso. O amor deles estava em risco, e as ações de Hélio não haviam terminado. O conflito entre Mara e Hélio continuou a crescer, mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar dentro de Mara. Ela percebeu que não poderia viver para sempre à sombra da raiva de seu pai. As ações de Hélio, embora cruéis, pareciam refletir mais do que apenas seu controle. Mara começou a enxergar a verdade por trás de seu comportamento, o medo de perder o que ele mais prezava, ou o poder e o controle sobre aqueles que o cercavam. Hélio não conhecia outra forma de amar, senão pela imposição de seu domínio. E, pela primeira vez, Mara começou a ver as rachaduras em sua armadura. Hélio não era apenas o homem implacável que tentava sufocá-la. Ele também era alguém que, no fundo, tinha medo. Medo de perder o que construíra, medo de perder a filha, medo de perder a si mesmo.
Enquanto essas reflexões tomavam conta de Mara, ela e Otávio continuavam a lutar. A situação financeira deles era cada vez mais complicada, e a influência de Hélio parecia se espalhar por todos os lugares que eles tentavam buscar ajuda. No entanto, Mara não estava disposta a se render. Ela sabia que, para conseguir viver em paz, precisaria enfrentar o pai de uma vez por todas, não com raiva, mas com o coração aberto para tentar entender a verdadeira razão de sua resistência. Numa tarde silenciosa, Mara decidiu que era hora de confrontar Hélio novamente, mas de uma maneira diferente. Não seria uma discussão, mas uma conversa. Ela precisava que ele soubesse que, apesar de tudo que ele havia feito, ela ainda era sua filha, e ainda queria um relacionamento com ele, mas em novos termos. O medo que carregava dentro de si precisava ser colocado de lado, e ela queria dar a Hélio a oportunidade de fazer o mesmo. Otávio a apoiou nessa decisão. Você é corajosa, Mara, disse ele, segurando suas mãos. Eu sei que isso não vai ser fácil, mas acho que você está certa. Talvez seja a única forma de quebrar esse ciclo de controle. Mara respirou fundo e, com a convicção de que essa era a escolha certa, foi até a casa de Hélio. Sabia que ele não esperava vê-la ali, mas algo dentro dela dizia que esse era o momento. Quando chegou, foi recebida com surpresa. Hélio não disfarçou sua expressão de espanto ao vê-la na porta. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz carregada de desconfiança. Precisamos conversar, pai, disse Mara, com firmeza, mas sem agressividade. Não vim aqui para discutir. Vim para tentar te entender. E espero que você também tente me entender. Hélio hesitou, mas deixou que ela entrasse. O silêncio da sala era desconcertante, mas Mara sabia que precisava começar. Eu sei que você não aprovou minhas escolhas, disse ela, sentando-se em uma cadeira próxima. E eu entendo que isso tenha sido difícil para você. Mas, por favor, tente ver as coisas do meu ponto de vista. Hélio permaneceu em silêncio, mas seus olhos mostravam uma curiosidade contida. Ele nunca havia ouvido Mara falar com tanta segurança e clareza sobre o que sentia. Eu não sou como Letícia ou Bruna, continuou Mara. Eu nunca fui. Mas isso não significa que eu seja uma decepção. Eu só quero viver a minha vida do jeito que acredito ser certo. E isso não significa que eu te odeie ou que quero te afastar. Eu quero que você faça parte da minha vida, mas não sob as condições que você sempre impôs. Hélio respirou fundo, ainda visivelmente abalado. Você sempre foi diferente, disse ele, quase num sussurro. E isso me assustava. Eu não sabia como lidar com você, Mara. Eu vi em Letícia e Bruna a continuidade do que eu acreditava ser o certo. Mas você nunca seguiu esse caminho. E isso me fez sentir como se eu estivesse perdendo o controle. Mara ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. Eu te amo, disse Hélio, finalmente, com uma sinceridade que ela nunca havia ouvido antes. Mas, às vezes, o amor se confunde com o medo. E, no meu caso, o medo de te perder me fez agir da maneira errada. Mara sentiu uma onda de emoções a envolver. Pela primeira vez, Hélio estava mostrando vulnerabilidade, algo que ela nunca pensou ser possível. Ela olhou para ele, não com raiva, mas com compaixão. Pai, disse ela, suavemente, você não vai me perder. Não se o senhor tentar me entender, assim como eu estou tentando te entender agora. Hélio desviou o olhar, claramente lutando contra seus próprios sentimentos. Ele nunca havia se permitido ser vulnerável, nem mesmo com seus filhos. Mas agora, ali, diante de Mara, ele percebia que sua filha estava disposta a perdoá-lo, se ele estivesse disposto a mudar. Eu não sei se consigo mudar tão rápido, disse ele, com um toque de tristeza na voz. Mas eu vou tentar, Mara. Por você. Mara sorriu levemente, sentindo um alívio que não sabia que era possível. Isso é tudo que eu peço, respondeu ela. Eu não preciso que você concorde com todas as minhas escolhas, mas só preciso que me respeite e aceite que essa é a vida que eu escolhi. Hélio assentiu, ainda visivelmente emocionado.
Eu vou tentar. E quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique fazer escolhas que eu não teria feito. Naquele momento, Mara sentiu que, pela primeira vez, estava começando a reconstruir sua relação com o pai. Hélio ainda era um homem difícil, mas ele havia dado o primeiro passo em direção à transformação. E, para Mara, isso era o suficiente. Após a conversa com Hélio, algo mudou na vida de Mara. A relação com o pai, antes marcada por tensão e controle, começava a dar sinais de uma lenta transformação. Hélio, embora ainda um homem rígido e resistente à mudança, havia mostrado a Mara que, no fundo, ele também desejava reconciliação, mesmo que isso significasse rever seus conceitos. Nos dias que se seguiram, Mara e Otávio continuaram a enfrentar os desafios da vida simples que escolheram, mas, agora, havia uma sensação de alívio no ar. Otávio havia conseguido um novo emprego na vila, e aos poucos eles começaram a estabilizar suas finanças. Mara sentia que, pela primeira vez em muito tempo, as coisas começavam a caminhar em uma direção positiva. Apesar disso, Mara sabia que sua relação com Hélio ainda estava longe de ser perfeita. Eles mantinham contato, mas o relacionamento era delicado, como se qualquer palavra errada pudesse desencadear uma nova onda de ressentimento. No entanto, Mara estava disposta a continuar trabalhando nessa relação, com paciência e perseverança. Certo dia, enquanto Mara e Otávio caminhavam pelo mercado da vila, uma notícia inesperada chegou até eles. Hélio havia decidido visitá-los. Mara ficou surpresa. Desde o confronto, ele nunca havia demonstrado interesse em conhecer a casa onde ela vivia, muito menos em estar perto de Otávio. Será que ele está realmente mudando? Pensou ela, com uma mistura de esperança e apreensão. No dia da visita, Mara sentiu o coração bater mais forte. Hélio sempre representou uma figura imponente em sua vida, e agora ele estava prestes a entrar em um espaço que era exclusivamente dela e de Otávio. Quando o carro de Hélio chegou à vila, Mara sentiu as mãos suarem. Tudo vai ficar bem, disse Otávio, percebendo sua inquietação. Ele a abraçou, e juntos foram até a porta para recebê-lo. Quando Hélio desceu do carro, Mara notou algo diferente em sua postura. Ele parecia menos austero, menos seguro de si, como se estivesse entrando em um território desconhecido. Obrigado por me receberem, disse ele, sua voz mais suave do que de costume. Mara o cumprimentou, ainda um pouco tensa, mas tentando manter a calma. Fico feliz que tenha vindo, disse ela, conduzindo para dentro. Otávio os acompanhou, mantendo uma postura tranquila, mas atento a qualquer sinal de conflito. A pequena casa era simples, mas aconchegante. Hélio olhou ao redor, como se estivesse tentando entender como sua filha, que havia crescido em tanto luxo, conseguia viver em um lugar tão modesto. Mas, ao invés de comentários depreciativos, ele ficou em silêncio, observando. Este é um lugar muito diferente do que eu imaginei para você, disse ele, finalmente. Mas, parece ser um lar. Mara sentiu um nó se desfazer em seu peito. Aquele pequeno gesto de reconhecimento, mesmo que tímido, era mais do que ela esperava. É o nosso lar, respondeu ela, com um sorriso. Aqui eu me sinto em paz. A conversa foi leve, sem grandes confrontos, mas cheia de subtextos. Hélio estava tentando, e isso, para Mara, era o que mais importava. Ele ficou para o jantar, algo que Mara jamais imaginou que aconteceria. A simplicidade do momento parecia contrastar fortemente com os jantares extravagantes que costumavam acontecer na mansão da família, mas, de alguma forma, aquela noite teve um significado muito maior. Durante o jantar, Hélio observou Otávio com mais atenção. Até então, ele o havia visto apenas como um adversário, alguém que tinha tirado sua filha do caminho que ele havia planejado. Mas, naquela noite, ao ver como Otávio cuidava de Mara, como ele a fazia sorrir e como a casa funcionava com harmonia, algo mudou em sua percepção. Hélio, pela primeira vez, começou a ver o valor em Otávio, não como um concorrente, mas como alguém que, de fato, amava sua filha. Depois do jantar, enquanto Mara e Hélio estavam sozinhos na varanda, ele fez algo que jamais havia feito antes. Eu errei com você, Mara, disse ele, sua voz mais grave do que de costume.
Eu tentei te controlar porque achei que sabia o que era melhor. Mas, vendo você agora, vendo como você construiu sua vida, percebo que estava errado. Mara olhou, surpresa. Nunca esperou ouvir essas palavras de Hélio. Era como se o impossível estivesse acontecendo diante de seus olhos. Pai, eu nunca quis te afastar, disse ela, com sinceridade. Eu só queria que você me visse de verdade, que entendesse que eu sou diferente, mas isso não significa que eu seja menos. Eu só quero ser feliz, do meu jeito. Hélio assentiu, seus olhos um pouco mais suaves. Eu vejo isso agora. E, mesmo que ainda não entenda tudo completamente, estou disposto a tentar. Porque, no fim das contas, você é minha filha. E, se essa é a vida que te faz feliz, eu vou respeitar. Mara sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Era o que ela sempre quis ouvir. Não precisava que Hélio concordasse com todas as suas escolhas, mas o simples fato de ele estar disposto a aceitar e respeitar suas decisões já era um grande passo. Obrigada, pai, disse ela, emocionada. Naquela noite, enquanto Hélio partia de volta para sua vida, Mara e Otávio ficaram na varanda, observando o carro desaparecer na estrada. Otávio sorriu e a abraçou. O impossível aconteceu, disse ele, com um tom brincalhão. Mara riu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Sim, aconteceu, respondeu ela. E, pela primeira vez, sinto que estamos todos finalmente livres.